Só existe uma chance neste momento de termos um técnico brasileiro na Copa do Mundo de 2026. É se a Albânia de Silvinho se classificar na repescagem europeia para o Mundial. Mas quais são as chances disso acontecer? São reais? Como que joga a Albânia? Qual a possibilidade de vencer Polônia e depois Ucrânia ou Suécia? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Você está no canal Miguel Fortunato Futebol de Seleções. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Peço a sua inscrição. Estamos pertinho. Vamos fazer desse vídeo aqui o vídeo que nos leva a 700 inscritos, certo? Peço aí para você hypar o conteúdo também e, claro, comentar abaixo, deixar a sua opinião aqui sobre os temas abordados. Vamos lá, então. A Albânia está na repescagem, mas vamos entender como é que foi esse ciclo. O Silvinho, ele chega no dia 23 de janeiro de 2023, e de lá para cá, o técnico brasileiro, né, que teve passagem no Corinthians, aqui no Brasil, foi auxiliar lá na Inter de Milão, foi auxiliar do Tite na seleção brasileira, fez curso EFA, se preparou para ser treinador e está tendo aí seu principal trabalho internacional nesse começo de carreira na Albânia até o momento. 32 jogos, 15 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. A Albânia, nas eliminatórias para a Copa, ela ficou em segundo lugar no grupo K, que é o grupo da Inglaterra, com 14 pontos, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 7 gols e sofreu 5, a segunda melhor defesa, né? Só a Inglaterra que não tomou nenhum gol, as derrotas foram só para a Inglaterra. Venceu a Sérvia fora de casa, o seu maior rival, fora de casa, no jogo que assegurou essa vaga na repescagem. Uma vitória incrível, né? O autor do gol, o Manaj, fez a águia, né? Que é o símbolo da Albânia, que os sérvios odeiam, enfim. Foi um marco histórico para o futebol albanês, né? Dos 7 gols sofridos, 4 foram nas 2 derrotas para a Inglaterra. E o artilheiro foi o Manaj, com 3 gols, né? Ele também foi o jogador com mais participação em gols junto do Aslani. Concluindo esse ciclo, na Eurocopa, um pouquinho antes, em 2024, a Albânia do Silvinho, ela se classificou num grupo difícil, né? Um grupo que tinha a Polônia e a República Tcheca, e conseguiu se classificar para a Euro, né? Ganhou das duas, inclusive, ali na reta final da campanha. Uma vitória por 3-0 contra a República Tcheca, alçou a Albânia para a Euro. Na Euro, caiu no grupo com Itália, Espanha e Croácia, perdeu da Itália de 2-1 de virada, perdeu da Espanha, que estava com o time reserva, por 1-0, e empatou com a Croácia. Um jogo duro, conseguiu um empate no fim, outro baita resultado, né? A Nations League não foi tão boa, né? A equipe foi rebaixada para a Liga C, só que é um grupo muito embolado, né? Ela ficou em último do grupo, a Ucrânia ficou em segundo. A Ucrânia se classificou para o mata-mata do acesso e ficou 1 ponto na frente só da Albânia. Então, por 1 ponto, poderia ter não só se mantido na divisão, como ter tentado subir para a primeira divisão da Liga das Nações. Mas esse bolo, esse equilíbrio todo mesmo, acabou sendo rebaixada para a Liga C. Os amistosos recentes, né, fora aí do contexto de competições, uma vitória contra a Jordânia com um time com 4 ou 5 titulares, né, mais fixos, vitória por 4-2, e uma vitória sobre Gibraltar no amistoso em setembro, com o time completamente reserva, né, estava em época de eliminatória, poupou geral. Desde a Euro, desde a data FIFA de setembro de 24 até aqui, a Albânia ganhou 5 jogos como visitante. É um time que, até pelo estilo de jogo, joga muito bem fora de casa. Isso é ótimo, porque para ir para a Copa do Mundo eles vão ter que superar os 2 adversários como visitantes. Bom, a Albânia, ela vai enfrentar a Polônia, então, no dia 26 de março, quinta-feira. Jogo na Polônia, e quem passar deste jogo enfrenta fora de casa o vencedor de Ucrânia, que vai mandar seus jogos, melhor dizendo, no estádio do Levante, lá em Valência, ou Suécia. Então esse é o caminho que Silvinho e companhia vão precisar para ter um ciclo maravilhoso e levar a Albânia pela primeira vez à Copa do Mundo.
Vamos falar da chance, então vamos entender como joga a Albânia. Vamos colocar aqui o campinho na tela. Isso aqui é o time, a última vez que o time titular jogou, né? Que foi na vitória sobre Andorra, porque contra a Inglaterra jogou um time titular, mas ele poupou um jogador ou outro, né? Então o Silvinho joga no 4-2-3-1, né? O goleiro experiente Stracocha, o Rissai da Lazio é o lateral direito, indiscutível. A Tege e o Dminski, que é um zagueiraço lá da Atalanta, né? Um grande jogador aqui formando a zaga, o Mitage, lateral esquerdo. Aí no meio você tem o Serru e o Aslani, que é o grande jogador dessa equipe, né? Tecnicamente falando, o Lassi compondo esse meio campo, que joga lá na Turquia, no Rizespor. E aí você tem no ataque o Roksha, do Dinamo Zagreb, da Croácia, o Broha, que é dúvida pela contusão, né? Vamos ver se ele vai estar recuperado. Tá no Burnley, ele tá dia a dia ali se recuperando, machucou para o último jogo, vamos ver se ele vai estar 100%, seria muito importante, né? Broha é um talento do futebol albanês, e o matador, o Manaj, que joga lá no Sivasspor da Turquia. É um time que joga com muita aplicação. Para mim, é o principal ponto. É um time que se defende muito bem. Os 11 se aplicam na marcação. É uma pressão mais média, né? Mas é aquela pressão para você tentar roubar a bola e sair em velocidade. Mas parece um time de futsal defendendo, né? É um time muito aplicado em fechar os espaços, em fazer os triângulos certinho. Então, o Silvinho conseguiu colocar essa aplicação, essa intensidade, né? A intensidade, acho que é o principal ponto dessa seleção albanesa. É aquela coisa, né, gente? Você vai enfrentar uma Polônia que é uma seleção um pouco melhor, né? Tem bons jogadores, né? O Kivior, o Bednarek, o Matt Cash, que está numa fase incrível, faz gol de fora da área pra caramba. O Lewandowski, que nem se fala, né? Que é esse goleadorzão, não tá no prime da carreira, mas é um cara que tá aí, tá fazendo gol de vez em quando, né? Voltou a jogar com regularidade. Então é um time forte, né? A Polônia está jogando no sistema de 3 zagueiros, até pela ausência de pontas, né? Na geração atual, a Polônia está jogando ali com um bloco que vem para ficar ali atrás do Lewandowski e vai tentar furar a defesa da Albânia. A Albânia vai tentar se defender, vai tentar evitar que essa bola chegue na área, que fique rondando, né? A Albânia, ela faz muita interceptação ali no meio campo para evitar ficar encurralada pelo adversário. Vai ser esse jogo, a Polônia vai conseguir encurralar. Se a Polônia consegue achar um gol em casa, seja com Lewandowski de cabeça, o Matt Cash de fora da área, enfim, o jogo já começa a ficar mais a feição dela, né? Porque aí a Albânia vai ter que sair um pouco mais para o jogo. Mas se a Albânia conseguir se defender bem, ter escapadas em velocidade, de repente fazer um gol, ela pode surpreender. De repente, dá até para ganhar, ou pelo menos especular aí uma disputa de pênaltis, né? E assim, sinceramente, acho que a dificuldade da Polônia é maior ou igual quem vier do outro lado. Eu acho que a Ucrânia é a seleção mais forte, se você for pensar nessa chave, se você for olhar aí o talento como um todo, né? É porque assim, a Polônia tem o Lewandowski e a Suécia tem Gyökeres e Isak, que são jogadores assim, tem tudo para ser centroavantes extra classe se continuarem aí, se adaptarem bem aos clubes que estão, porque já fizeram campanhas incríveis em clubes anteriores. Mas, no geral, se você for somar todas as posições, eu acho que o melhor elenco é o da Ucrânia. Você tem grandes jogadores, desde o gol com o Trubin, o Zabarny na defesa. Tudo bem que a Ucrânia vai ter 2 desfalques muito grandes. São 3 desfalques, né? O desfalque na defesa, que é o Zinchenko, né? Defesa barra meio, né? O Zinchenko tá fora, né? Foi ACL, ele... Acho que se a Ucrânia for para a Copa, ele vai tentar ir para a Copa, mas acho que até para isso é difícil. O Drobvik, que é o matador lá da Roma, que também fez cirurgia, não deve voltar a tempo. Se voltar, vai ser em cima da hora. E a arquibancada, porque, como eu disse, os jogos vão ser em Valência, vão levar uma pequena torcida, mas não vai ser aquele clima de atmosfera, né? Então, acho que são desfalques que pesam muito. Então, eu acho que essa chave é a mais equilibrada. Eu acho que os 4 têm chances, tá? Acho que os 4 times têm chance. Acho que a Albânia é muito aplicada.
ela joga bem fora de casa e vai tentar surpreender 2 vezes. Mas ela entra um pouquinho como azarã nos 2 confrontos, contra a Polônia e depois se passar. Mas eu acho possível, eu acho, por exemplo, a Albânia, se der uma Albânia e Suécia, eu acho que a Albânia é um time muito mais bem treinado, pronto, né? O trabalho feito pelo Silvinho, por toda a comissão técnica, pela Federação Albanesa, é muito bom, né? A gente está falando de uma geração que praticamente todo mundo joga fora. Só o goleiro reserva, só o segundo goleiro que joga no futebol albanês, dos jogadores que frequentemente são convocados. Então é um trabalho de evolução do futebol albanês, que aproveitou muito bem as Nations Leagues, que aproveitou muito bem aí todos os incentivos que teve para desenvolver seu futebol local. Então é a primavera do futebol da Albânia. Eu acho que se não for para a Copa agora, pode trabalhar para ir para a próxima. Mas eu acho possível, eu acho que seria muito legal. Não só pelo Silvinho, mas por ser um time que dá gosto de ver, né? A aplicação em campo, como se defende, como executa tudo direitinho, como luta dentro de campo. Eu acho que a Albânia vai ser um adversário duríssimo para quem vier. E aí, qual o seu palpite, hein? Qual o seu palpite? Lembrando que a gente está fazendo a série, já fizemos aqui o vídeo sobre a Bolívia, as chances da Bolívia, analisando a chave lá da repescagem intercontinental. Agora da Albânia, essa semana vão vir mais aí repescagens para a gente analisar, sempre com o prisma de uma seleção. Qual o seu palpite? Você acha que passa a Albânia do Silvinho, Polônia do Lewandowski, a Suécia do Gyökeres Isaac ou a Ucrânia? Quem você acha que vai para a Copa do Mundo? Fico ansioso para ler aí seus comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo.